Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a você que está acompanhando a gente aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Olha só, nós estamos na Semana das Mães, na semana do Dia das Mães, e por isso nós vamos bater um papo aqui muito importante sobre maternidade e autoestima. Tem dica também de estilo na maternidade. Além disso, nós vamos aprender a fazer babyliss nos cabelos. Vamos descobrir como obter aquele resultado de salão de beleza em casa. Além disso, gente, hoje tem Seu Direito aqui no nosso programa, o nosso quadro, né? Seu Direito mudou de dia, agora é às terças-feiras, sempre com o doutor Leonardo Girundi, que daqui a pouco está chegando por aqui. Tem alguma dúvida sobre algum dos nossos temas? Quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Você já pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente vai aproveitar já para começar esse nosso programa de hoje falando das mamães, da maternidade. É um período maravilhoso, um período lindo. Muitas gestantes se amam nessa fase, outras não se gostam tanto assim, não se identificam, não se reconhecem, né? Existem várias versões aí da maternidade, a verdade é que é lindo, né? Nós amamos, né, os nossos pequenos, é um momento em que a gente está ali gerando uma vida, é maravilhoso, mas a gente entra nos conflitos aí, né? A gente que é mãe acaba entrando em conflito, a gente vai falar sobre autoestima nessa fase. Quem está aqui para conversar com a gente sobre isso é a Heroína, a Rita Heroína, está aqui com a gente para falar sobre isso, tudo bom? Oi, Clara. Heroína, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Estou feliz de estar aqui com vocês. Te chamo Heroína ainda, né? Heroína. Ela já esteve aqui, né, pouco tempo atrás, Sim. né? E hoje a gente fez esse convite novamente, aproveitando essa Semana das Mães, né, Heroína? Você que é consultora de imagem, estilo, né, palestrante, especialista nessa área, para a gente falar justamente desse momento da maternidade, né, Heroína? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu falo, Clara, que é sempre importante a gente se enxergar com generosidade nessa fase, porque é um momento de transição e mudança na vida da mulher. É normal que a gente fique mais inchadinha, é normal que as roupas já não caiam tão bem, é tão importante que você se olhe no espelho e tente abraçar esse momento, né? Isso é importante a gente falar. A roupa tem que vestir bem você emocionalmente também. Com certeza, né? Eu mesma tive essa questão aí já na gestação, né? Eu não quis nem fazer aqueles ensaios, sabe? Que as gestantes os ensaios fazem. gravidinha, eu Hoje eu fiz me na arrependo. época. Hoje eu me arrependo. Mas eu não quis fazer porque eu não me reconhecia, Sim. eu não me sentia bem, eu não me achava bonita. Né? Muitas gestantes se amam ali naquela fase, morrem de saudade da barriga, né? Eu não tenho saudade, não. Eu também confesso que eu não tenho saudade nenhuma essa parte, não. Eu engordei muito, fiquei muito inchada. Eu fiquei bastante. Os meus também. pés ficaram enormes. Isso é uma coisa interessante para a gente falar, Clara, também, para as mamães saberem que muitas vezes o número do calçado muda. Por exemplo, eu era número 35, passei a 36 e não voltei. Eu também subi e um número. É normal, você também? Eu também. Né? É normal porque a nossa forma óssea, ela muda, não é só a questão do peso. E eu falo muito para as clientes que eu atendo, tanto na gravidez como pós-maternidade. Você precisa ter um pouquinho de paciência com o seu corpo até ele voltar. E para isso também pensar na questão do vestuário, né? E eleger nesse momento da gestação peças que sejam confortáveis, tecidos mais naturais. A gente trouxe aqui uma seleção de looks para falar um pouco sobre isso também, para que seja gostoso esse período seu com o seu guarda-roupa. Não pode ser frustração, né? Eu falo para as clientes, vamos tentar adaptar para que esses 9 meses você conviva bem aí com o seu armário. Dá pra gente, mesmo não se sentindo tão bem, né, estando mais cheinha, com os quilos acima, com uma barriga, né, aquele barrigão que vai crescendo, vai ficando enorme, dá pra
manter a gestação com estilo? Super. Com elegância? Super dá. Como é que a gente faz faz isso? E aí isso? eu trouxe, por exemplo, hoje, Clara, para mostrar aqui, para a gente mostrar para quem está em casa, brincar, por exemplo, com peças confortáveis. Gestação, pensa sempre, vestido e saia, né? São peças que vão muito bem. Aqui, por exemplo, a questão do elástico bem na altura da barriguinha, né? Isso é importante a gente mostrar, né, Clara? Outra coisa importante, os botões bem centrais. Por quê? Porque é o tipo de vestido que depois você consegue usar para amamentar. Né? Você vai conseguir abrir os botões e conseguir dar de mamar para o bebê. Isso é importante. Então, a pessoa, ela já vai ter que comprar algumas peças, né? A gente fica até com dó, a gente fala, mas vou comprar um monte de roupa nova só para esse momento. Não precisa de tanta coisa. Mas pouquinhas, umas peças-chave pode ser bom. Você vai trazer aqui pra gente essas possibilidades, né? Já começando com os vestidos, Isso, com elástico, com cordão aqui para amarrar. Conforme a barriga vai crescendo, você vai soltando o elástico. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar para o público em casa é a questão do linho. Por quê? Porque é um tecido fresco, não esquenta, né? As grávidas, dependendo de onde elas estão, aqui a gente está começando a esfriar, mas no Nordeste, por exemplo, é calor o ano inteiro. Todo. Então, o linho é um tecido mais respirável que ela vai conseguir usar sem passar calor. Tá? E eu, pelo menos, quando estava grávida, sentia muito calor. Eu também. Eu nunca tinha sentido muito. tanto calor assim na minha vida. Né? Então, é um momento já que a gente tem que estar mesmo pensando nos tecidos mais leves, respiráveis, como você disse, né? Então, essa seria uma peça-chave. Essa seria uma peça-chave. Inclusive, essa mãe, essa gestante, ela vai continuar utilizando depois do nascimento da criança, para amamentar com tranquilidade. Nos primeiros 6 meses, né? Que é normalmente 6 a 8 meses o período de amamentação. Eu trouxe também uma peça interessante para quem quer comprar uma peça-chave aí para essa época, que são esses jeans, claro, que eles já vêm com esse elástico bem aqui na altura do cós, né? Então, isso aqui você consegue normalmente usar até o final da gravidez. A barriga vai crescendo e aqui vai esticando. Vai esticando, vem junto, isso, né? E aqui, outro cuidado importante para as gravidinhas, os jeans que tenham mais elastano, em média 2 a 3%, que é porque eles vão esticar mais e sempre priorizar esse jeans que é mais molinho. Toque no jeans na hora de provar, ele precisa ser mais molinho. Por quê? Porque você vai ter a questão do inchaço. Precisa observar Então, precisa observar. Né? Então, olha a etiqueta na hora de adquirir a peça. Isso também é importante, para tá, Clara? conseguir utilizar essa calça aí por mais tempo possível, né? Para até usar depois. Porque como, né, ela é uma calça que ela vai com elastano se adaptando ao formato do corpo, depois você ainda consegue usar nos primeiros meses. Por exemplo, com uma blusa que seja mais comprida. Até trouxe aqui, tá vendo, ó? Uma camisa que seja mais longa, a gente consegue adaptar e ainda usar, por exemplo, com jeans e um tênis nos primeiros meses após, né, o nascimento do bebê, ou mesmo ainda gravidinha. Um look muito bacana, né? A gente tem aqui uma peça com estampa. Isso, porque as pessoas têm medo de... A gente pode usar estampa? Eu trouxe quando tá exatamente... acima aí do peso? Trouxe para fazer essa provocação. Sim, mas eleja sempre uma estampa com poucas cores juntas. Tá vendo que aqui nós só temos basicamente 2 tons, que é um azul marinho mais escuro e um paisleyzinho, um tonzinho off-white. Então, não tem muito contraste e o fundo da estampa, do padrão, é mais escuro. Então, não vai te dar essa sensação que você tá maior, tá? Estampas maiores, menores influenciam? Porque aqui as estampas são pequenininhas, né? Então, aqui são estampas menores a intermediárias, são mais interessantes do que estampas com um padrão muito grande, tá? Aqui, Clara, a gente tem uma saia, tá? Só vou subir um pouquinho aqui, ó. E essa saia, ela tem elástico, tá? Também. Então, também é importante pensar nisso. É um tecido também que a gente fala que ele é mais fluidozinho, ele é mais solto, né? Então, ele também vai ficar confortável no corpo. Tá? Então, também é uma opção aí que muitas vezes a pessoa até já tem em casa um conjunto desse e também vai poder usar, tá? Por falar em estampa, listras, por exemplo, as verticais, as listras alongam verticais, legal. Elas costumam ajudar mais do que as horizontais, mas mais importante do que a direção da listra é a largura. Ah, é? Então, tem que ter cuidado com a listra com larguras muito grandes, porque isso normalmente vai, digamos assim, entre aspas, pesar um pouco mais. Vai alargar mais ainda, né? Exato. Então, procurar umas listras mais intermediárias, sabe? Eu sempre falo, o meio do caminho e o bom senso são os melhores amigos da nossa imagem.
Para alongar mais, quais seriam outras dicas? Outras dicas interessantes para alongar, né, que algumas grávidas se preocupam com isso. Fazer o monocromático, que é exatamente como você está hoje, né, trabalhar cores ou iguais ou muito semelhantes, é isso mesmo. Volta. Então, normalmente, quando a gente não tem quebra de cor, né, que eu fiz um pouco hoje também, quando não tem quebra de cor, você tem a sensação que é mais alta, tá? E outra coisa também, Clara, que eu acho legal a gente dar de dica para quem está assistindo, é a questão da cintura, que nem você hoje está com a cintura bem no lugar. Sim. Gente, a nossa cintura, vamos dar uma dica técnica aqui que vai ajudar muitas pessoas. São 2 cabeças, então você pega a sua cabeça, você conta 1, 2. Aonde parar a altura da segunda cabeça é a sua cintura. É aqui que a roupa tem que estar marcada. E normalmente é bem abaixo dessa costela, tá? Então, cuidado com a cintura baixa. Não sou contra a cintura baixa, às vezes fala, ai, Rita não gosta de cintura baixa. Em mim não gosto mesmo, porque eu não uso. Mas ela não é tão democrática quanto a cintura no lugar ou uma cintura muitas vezes até mais alta para quem tem perninha curta, como por exemplo é o meu caso. E é muito comum no Brasil as mulheres brasileiras ter o tronco longo e a perna curta. Então a cintura mais alta ou no lugar, ela vai te alongar e ser muito mais harmonioso, tecnicamente falando, do que uma cintura baixa. É isso aí. E o que mais a gente tem aqui? Trouxe para mostrar também tricô. São Paulo começou a esfriar, então as grávidas que estão aqui, porque a gente sabe da história da legging na gravidez, né? Claro, vamos ter que tocar nesse assunto. As grávidas querem ficar o tempo inteiro de legging, aqueles camisetões enormes. Facilita a vida, não facilita? Mas tem outras opções. Mas aí destrói a autoestima da pessoa. Pois é, tem outras opções mais interessantes. Como aqui, né, é um tipo de leg, só que ela é mais interessante, porque ela é um tricô. É mais trabalhadinha, mais trabalhada, né? Tem uma textura, tem um recorte. E aqui dá até pra você colocar um salto. Um salto, uma bota, camisa. Uma camisa branca, como a gente trouxe aqui, ó. E aqui é outra dica também, tá, Clara? Que a gente pode falar para o pessoal em casa. Essas camisas alongadas, que é super fácil de achar, são ótimas, porque conforme a barriga vai crescendo, a camisa vai encurtando, concorda? Vai levantando. Então, ela não vai ficar muito curta. Então, você consegue usar com suas legs, calça jeans, com as coisas que você tem em casa também. E essa daqui tem até um recorte aqui, Isso. ó. Na altura do mamá. Isso. Não é? Então, você consegue abrir aqui para poder... Facilmente. Para amamentação. É Olha isso que mesmo. beleza. Então, pensar nesses detalhes, né? Da altura, de onde tá os botões, os tecidos também em tricô, porque eles também são mais elásticos, né? Então, o conforto, principalmente nas pernas, é importante. Porque grávida também, eu não sei você, mas eu senti uma dor nas pernas horrorosa. Eu tinha que usar aquelas meias de compressão. Meias de compressão, pois é. Então, ter esses cuidados, principalmente nas partes de baixo. Calça, short e tudo mais, tá? Isso aí, é uma fase que não é fácil, mas é uma fase maravilhosa que a gente está aguardando ali a chegada do nosso bebezinho, né? Que vai se tornar o maior amor da nossa vida, nossos queridos, muito legal, não é? E é um sonho para muitas de nós, né? Com certeza. Sempre quis ser mãe, eu tenho uma menina, que é a Laura, beijo, filha. E eu falo que a maternidade, ela me transformou numa pessoa ainda melhor. Depois que eu fui mãe, eu enxergo a vida com outras cores. Eu acho que isso acontece muito na nossa vida, né? Você passa a pensar mais no outro, a ser menos individualista. Eu acho que a maternidade traz muitas coisas boas para nós, mulheres, e para quem convive com a gente também, para os nossos familiares. E é o momento que a gente passa a entender melhor nossas mães também, né? Super, nossa, toda Clara, a preocupação que as mães têm conosco, né? Eu não tinha essa noção, sabe? Eu não tinha essa ideia de quanto minha mãe se preocupava comigo, de qual era o tamanho do amor dela. A gente só passa a ter esse entendimento quando a gente se torna mãe de verdade. A gente passa a valorizar ainda mais as nossas mães. Nossa, você falou tudo. Não é? Porque depois de mãe eu fiquei pensando, nossa, agora eu entendo por que minha mãe se preocupava quando eu estava nas festas e ficava me ligando. E depois que eu fui morar fora, ela, filha, você tá bem? Gente, mãe, te amo, mãe, obrigada. Mãe, me perdoa pelas vezes que eu não te respondi. Depois que você é mãe, na minha opinião, eu acho que o amor pela minha mãe multiplicou em 1000 vezes. Com certeza, igualmente. Já deixa beijo, tá deixando beijo para sua mãe, Semana das Mães, né? Então, feliz Dia das Mães, a gente já começa a desejar hoje, né? Para todas as mães, a minha mãe não tá mais aqui, já tá no céu, mas eu sei que aonde ela estiver lá, ela tá me vendo. Mãe, te amo. Amém. Também te amo, hein, mãe?
Um beijão pra você, querida. Que ela tá assistindo. Essa tá A bem. minha tá assistindo. É fã número 1 hoje em dia. Tenho certeza que ela é sua fãzona. Fala uma coisa pra mim, Heroína, pra gente voltar aqui pro nosso bate-papo, né? A gente tá falando aqui sobre maternidade, autoestima. Eu queria entender, a mulherada vai até você depois de ter o bebê para fazer uma consultoria, para te falar, olha, tanta coisa mudou na minha vida, Heroína, a partir do momento em que eu me tornei mãe. Eu amo ser mãe, eu amo meu filho, mas eu me olho no espelho, eu não me reconheço mais. Sim. Esse é um ponto-chave para a gente falar, porque normalmente, principalmente no primeiro filho, tá, Clara? A mulher se perde muito no estilo. Então, ela não reconhece mais aquele guarda-roupa que ela tem. É o momento que a gente entra para redefinir o que é que ela vai usar, fazer uma nova paleta de cor para aquele momento. E é normal, porque não é só o corpo que muda, mas as relações também mudam. Né? Porque normalmente, por exemplo, quem tem um companheiro, você tem que dar mais tempo para o bebê, menos para o companheiro. Existe um reajuste familiar naquele momento que também mexe com a questão da sua identidade visual. Como mulher. Como mulher. Então, as mulheres me procuram e, normalmente, eu vou te falar qual que é a pauta, entre aspas, que eu mais recebo dessa cliente. É tipo, eu não olho mais para mim como mulher, eu só me enxergo agora como mãe. Eu preciso recuperar o meu lado mulher. Então, isso é muito importante também da gente ter esse olhar, né, para a gente mulher também. Claro que a mãe, a partir de agora, vai continuar, mas você não pode se perder de você. Isso é algo que eu falo muito para as clientes. Então, passar um batomzinho, né? Eu sempre falo, vamos passar um batom, vamos passar um gloss, né? Vamos voltar a usar um brinco, colocar, né, uma cor divertida. Então, precisa desse resgate, sabe, de autoestima, porque é um momento delicado, é um momento incrível, sem dúvida, mas mexe emocionalmente muito com a mulher, né? Porque é uma entrega muito grande para um outro ser. Então, eu falo que esse resgate seu é fundamental. Com certeza. Eu sei que o atendimento é personalizado, cada pessoa é diferente, né, uma da outra. Mas quais são as principais dicas que você dá para essas mulheres que se tornaram mãe há pouco tempo, que querem fazer ali uma transformação, né, que você começa ali fazer esse atendimento, mudando paleta de cores? Isso. Quais são as principais dicas ali para essa mulher que acabou de se tornar mãe? Coisas importantes. Primeiro que eu falo, vamos dar uma cortada no cabelo, porque normalmente, né, fica essa coisa do cabelo e da maquiagem muito pra lá, mas pensar numa revitalização do cabelo, né, essa questão da paleta de cores também, de repente se é uma pessoa que não usava muito as cores, trazer um pouco mais de colorido ajuda bastante, né, a trazer vigor para esse momento. E outra coisa super importante também, Clara, que eu falo para as clientes, é não se apegar mais àquela roupa que você acha que você vai caber e não cabe mais e ficar presa a isso. Porque vai acontecer, é normal. Então eu falo, vamos olhar para frente, é de agora para frente, reconhecer esse novo corpo, ter essa paciência, né, de voltar para a gente ir atrás de novas peças. Olha só, você trouxe aqui uma das cores aqui, que é a cor do momento aqui da gente, né? Vou pedir para você falar um pouquinho sobre esse tipo de vestido. Muitas grávidas gostam, né, desse tipo de vestido. Trouxe porque é fácil de encontrar e as gravidinhas adoram, é uma malha canelada, tá? Esse é um tecido em marrom. E é um vestido fácil, porque as que têm o estilo mais casual vão usar bem essa peça com tênis, que é outro tema que a gente precisa conversar, é sobre calçados. Tá. Então, a história do salto alto tem que ter muito cuidado, porque nós, quando estamos grávidas, a gente perde um pouco o centro da gravidade, né, Clara? É muito comum grávida cair, ficar tonta. Então, ter o cuidado com os calçados também é importante, tá? Então, uma malha vai bem. Esse tecido aqui, ele tem outra característica, esse vestido, que ele é aberto, ó, nas laterais, porque para você se locomover melhor, né, vai estar um pouquinho mais larga, então é importante essas aberturas laterais, tá? E aqui eu trouxe esse em especial, Clara, porque é um vestido fácil para fazer sobreposição. Porque a grávida fala, mas eu queria uma coisa que me desse mais graciosidade, porque não tem look gracioso para grávida. Aqui a gente tem. Aqui a gente vai deixar com heroína tem, aqui no nosso programa tem. Aqui no nosso programa vai ter. Então, trazer uma terceira peça, né, toda peça única como vestido, então aqui a gente trouxe, por exemplo, um cardigan bonito, agora que esfriou, né, aqui em São Paulo, colocar uma bota com uma meia calça bonita, né? Belo aqui look. Fica um look muito charmoso e elegante. Então, um vestido básico como esse dá para brincar bastante, tá? Tá certo. E aí, sabe o que eu fico pensando? Nos acessórios. Boa. Para lactante. Porque rapidinho as crianças crescem, começam a puxar brinco.
Colar. Não é? Colar, tem que pensar em tudo isso, né? A gente quer ficar elegante, mas também tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser mais minimalista nessa época. Nos acessórios, principalmente brinco, colar, eu falo, vamos segurar um pouquinho, porque colar para eles puxarem não tem jeito. Por menor que seja o colar, eles vão puxar. Mas os brinquinhos, eu gosto muito para essa fase, o ponto de luz, ou o botão, ou uma pérola pequena, só para dar uma luzinha, uma iluminada próximo do rosto. E aí os maxi brincos, que eu amo, e você também, que a gente tá sempre de deixa brincão. para um pouco mais depois, a gente deixa um pouquinho mais, depois de estar com 1 ano, já está caminhando, já não está mais no peito, aí é o momento de voltar com os brincos maiores. O meu mamou até 2 anos e meio, então eu tive Uau. que esperar um pouco mais. Mas é uma delícia, também é uma fase gostosa, né? A fase da amamentação. É legal, é É um bacana. momento que a gente tem com o nosso bebê que não volta nunca mais e que, nossa, eu agradeço a Deus por ter amamentado todo esse tempo. É isso. Mas Vou mostrar peças agora aqui que a gente só tem. um vestido, porque as grávidas também podem usar colorido, né? Então eu trouxe um vestido aqui soltinho de malhinha e ele vem aqui com esse elástico por dentro, tá? Eu vou até virar ele, Clara, porque aí quando as pessoas forem procurar, então ele tem um regulador, tá vendo aqui, ó? Olha que bacana. Você consegue regular a peça e aqui, por exemplo, quando a barriga tá maior, você vai abrindo esse elástico e ele fica mais solto, tá? E também é a questão do colorido, né? Uma cor mais viva, aqui dá para brincar com batom vermelho, por exemplo. Esse tipo de decote também alonga, né? Muito, ajuda muito, tá? Então, esse decote, como ele deixa mais pele aparente, ele costuma dar uma boa alongada. Então, o decote V, eu falo que ele é o decote mais amigo que nós temos para usar. Roupas mais claras, né? A gente tem aqui as peças mais claras. E aí eu fico me questionando, né? Muita gente fala assim, não uso roupa clara, porque eu acho que também acaba parecendo, né, que engordou um pouquinho mais. Mas mais importante do que a cor, Clara, é a modelagem. Então não precisa se preocupar tanto com a cor. Porque, por exemplo, nós temos aqui uma camiseta clara, concorda? Ela é branca. Mas o decote dela é V, ela é mais ajustada, ela não é tão larga. Né? Então, pense sempre em decotes Vs, um pouco mais encostada, né? Não é porque você está grávida que eu falo que você vai ter que usar um pano de mesa, né? Aquelas toalhas de mesa, tudo soltona. Não, gente, a grávida pode usar peças que encostem no corpo. Então, é o corte da roupa, que é ainda mais importante do que a cor. É isso aí. A gente tem aqui um vestido preto. Porque eu trouxe que é a coisa mais linda. Porque o pretinho Esse básico, é pra festa, né? hein? Porque a grávida vai ser convidada para muitas festas. A grávida aqui do nosso programa, ela vai ser convidada. Então, eu trouxe aqui um vestido de festa, um pouco mais elaborado, com o elástico. Lindíssimo. Olha que lindo. E ele também tem essa questão de ser assimétrico, de ser um ombro só. É muito charmoso. E na grávida fica muito bonito, né? Porque ela fica com o colo aqui mais à mostra, tem a cintura um pouquinho mais alta também, e ele é soltinho, confortável, tá? Então, eu já não gostaria na minha gravidez, porque eu já me incomodava com o tamanho dos braços. E aí, pra mim, braço de fora não era legal. Aí pega uma opção como essa, mas com uma manguinha, né? Uma manguinha. E outra opção que a gente pode falar aqui de dica, que tá, inclusive, super na moda, tá, pessoal? São aquelas segundas peles. Que poderia ser uma preta, poderia ser uma branca. Fica bem charmoso também. E aí, complementaria, né? Isso. Legal, a gente tem perguntas de WhatsApp que chegaram aqui pra gente. Vamos lá. Olha só, Tati Araújo, obrigada, Tati, pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: como posso usar acessórios para levantar meu look, mesmo usando uma roupa muito básica? Ótimo. Grávida, melhor ainda, porque ainda o bebê ainda não vai puxar, né? Então, dessa fase, vamos falar dessa fase. Brinque com mix de colares, isso é importante. Então, você pode usar uma gargantilha mais justinha e mais 2 ou 3. Então, vários colares, fica muito charmoso. Camiseta e jeans, isso é uma coisa legal. Outra coisa interessante, um brinco maior e um bracelete também, fica bem bonito, tá? E brincar também, gente, com cinto, porque a grávida acha que não pode usar cinto, né? Tem cintos maravilhosos, principalmente aquele cinto faixa, que ele é só de amarrar. Fica lindo com esses vestidinhos básicos que a gente mostrou de malha canelado. Lenço. Entra também? Amo, lenço super, amo, entra muito. Então, usar amarradinho no pescoço, lenço no cabelo, fica muito legal, faz um coque, deixa ele amarrado aqui também. E até no pulso, tá, Tati? Fica bonito, aqueles lenços twillies mais fininhos, pequenininhos, amarradinho no pulso. Eu tenho visto algumas pessoas amarrando aqui, ó, também. Até aqui,
Isso, né? eu gosto mais no pulso, acho que fica mais charmoso. Mas os twillies, que é o modelo de lenço, que ele é bem interessante para essas partes, fica muito charmoso. Porque ele é pequeno e fininho, então você amarra, parece uma pulseirinha, fica muito legal. Boa! Respondida a pergunta da Tati, agora a Júlia Barbosa. Obrigada, Júlia, pela participação. Ela quer saber, gostaria de saber quais tipos de roupa ajudam a afirmar visualmente a silhueta sem me apertar tanto. Boa, Júlia. Júlia. Você vai sempre pensar em costuras na altura da cintura, tá? Então não precisa ser justo, mas detalhes nessa região. Veja que, por exemplo, a minha roupa tem um bolso exatamente na altura da minha cintura. Porque o olho, claro, ele sempre vai olhar onde tem um elemento de design, tá? Ou pode ser, por exemplo, algum botão maior nessa região, tá? Então sempre ver elementos que estão localizados nessa região. É isso aí, respondida a pergunta. Agora a pergunta da Vitória Nunes. Ela diz o seguinte: tenho roupas que usava antes da gravidez, mas agora nada serve. Devo doar tudo ou dá para aproveitar alguma coisa? Obrigada, Vitória. Vitória, não precisa doar tudo. Ó, costureiras são nossas anjas, eu falo. Eu tenho a minha que eu amo de paixão, a Sumi deve estar me assistindo aí. Super dá para você levar na costureira e até 2 números você não perde a alma, o esqueleto da roupa. É uma dica boa para a gente dar. Isso vale para todo mundo, tá? Não só para grávida. Então, leve na sua costureira, que super dá para fazer bons ajustes. Às vezes, uma saia muito longa, transformar numa midi, né? Que vai ficar um pouco mais leve. Ou um vestido, transformar numa saia. É super possível também, tá? Então, super dá para fazer bons ajustes e levar na costureira também. Reaproveitar, né? Isso é moda circular. É uma coisa que eu prego muito. O planeta agradece, o meio ambiente também super precisa. É isso aí. Tem só mais uma perguntinha. A Clarice Freitas que mandou. Obrigada, Clarice. Ela quer saber o seguinte: engordei mais de 20 quilos na minha gestação. Hoje meu filho está com 1 ano e eu só perdi metade do que ganhei, mas ainda tenho esperança de recuperar meu corpo de antigamente. Por isso eu fico com dó de investir em roupas novas, mas sinto que preciso de algumas peças para melhorar meu visual. O que você sugere? Não precisa fazer uma compra grande, isso é uma coisa que a gente faz muito na consultoria. A gente não faz uma compra que eu falo de compra principal, mas algumas peças-chave, como alguns tipos de vestido tubinho, né, uma calça reta para o dia a dia, umas camisetas diferenciadas, uns tipos de terceira peça, são importantes trazer para o guarda-roupa, porque é esse momento de transição, de estar perdendo peso, tá? Você não vai fazer uma compra grande, mas algumas peças-chave são importantes trazer. Para aquela mãe, para a gente finalizar mesmo, né? Agora a nossa entrevista já está no finalzinho do nosso tempo. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem, heroína, para aquela mãe que está acompanhando a gente e que fala: poxa, eu gostei muito das dicas, mas estou me sentindo tão apagadinha. Ó, mãe, você que tá nos assistindo e está se sentindo apagadinha, faz uma bela de uma maquiagem. Inclusive, a que vai vir agora daqui a pouco faz umas maquiagens lindas que eu conheci no camarim. Marina. E a maquiagem acende muito. Quando a roupa não tá muito legal, uma coisa que eu prego muito, cabelo e maquiagem. Gente, você tá com um cabelo bonitinho, uma maquiagem legal e fez a sua unha, você já ganhou assim 1000 pontos. É isso. A autoestima já vai lá pra cima. Então, brinca um pouquinho com batom, coloca um blush, faz uma maquiagem divertida, faz um penteado no cabelo que você nunca fez. Né? Se tá com essas questões do peso, o nosso rosto, Clara, eu falo que ele é talvez a peça mais interessante para a gente trabalhar. Um brincão, como você faz, um maxi acessórios, brinca com seus acessórios. É isso. Mesmo que a roupa seja básica, como você já disse, né? Mesmo que a roupa seja básica. É isso aí. E se cuide, né, gente? Se ame, ainda mais nessa fase que é tão gostosa. Tira um tempinho para você, eu falo, vai fazer uma massagem. Ai, que delícia. É bom, faz não algo por você também. Faz uma diferença até tanto na nossa porque depois vida. você vai dormir pouco. Eu amava dormir. Quando eu tinha qualquer tempinho, eu corria para minha cama e ia dormir. Porque eu falei, eu vou ficar muito tempo acordada, então já vou dormir já. É isso aí, aproveite esse momento, né? É isso. Essa é a fase de dormir mesmo, porque depois só preocupação. Pois é. É isso, Rita, eu amei. Que bom. Vou deixar aqui os contatos da Rita para você conhecer mais da história dela, da vida dela, do trabalho dela. Lá no Instagram, @RitaHeroína, olha lá aparecendo na sua tela, @RitaHeroína. Esse é o Insta dela para que você possa conhecer mais da nossa heroína. Obrigada, viu? Clara. Prazer Adorei. te receber de novo. Obrigada. Amei demais as dicas. Sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima oportunidade. Até a próxima.
Bem, como a Rita falou, é bacana que você aprenda aí a fazer uma bela maquiagem, cuidar do seu cabelo. Quer aprender a fazer babyliss? Então fica com a gente que já depois do intervalo teremos uma aula aqui no nosso programa. Não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui com a gente. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve um conteúdo muito bacana aqui falando sobre maternidade, autoestima. Teve muita dica aí de estilo, de looks para as gravidinhas, para as novas mamães. E a partir de agora a gente continua falando de autoestima aqui no nosso programa, mas vamos falar de penteado. Que tal ter aquele resultado de salão de beleza trabalhando seu cabelo aí na sua casa? Basta um equipamento chamado Babyliss. Você sabe fazer Babyliss? Bem, se você não sabe, eu não sei. Se você não sabe, vem aprender junto comigo aqui. Quem vai nos ensinar, vai nos dar essa aula aqui hoje é a Marina Ribeiro, maquiadora e cabeleireira, especialista em beleza social. Oi, Marina, Olá, tudo bem? Bem-vinda de novo. Muito obrigada. Aqui é o nosso programa. A gente está com a modelo, a Tamires Araújo, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda também ao nosso programa. Ela já tá com o cabelo aí com meio babyliss, é isso? Sim, hoje a gente vai ensinar, né, a fazer o babyliss, que é aliás, é muito pedido pelas minhas clientes, porque às vezes elas vão tentar fazer, não fica bom, não sai, mas hoje eu vou ensinar tudo, passo a passo, para todas já saírem daqui, ó, comprando o produto e já fazendo no final de semana. É isso aí, as gravidinhas que estão acompanhando a gente estava falando sobre Sim. autoestima, né, no último bloco, e a consultora de imagem que estava aqui com a gente, né, a heroína, ela falou, gente, às vezes não precisa da roupa, às vezes você dá aquela mudadinha no seu visual, passa uma maquiagem de leve, dá uma mudada no cabelo, coloca um acessório, sua autoestima já, ó, vai lá pra cima. Então, Marina tá aqui pra complementar tudo isso, não é, Marina? Isso, a verdade, né? Nada que uma bela maquiagem, dar uma renovada no cabelo faz total diferença para nossa autoestima. E o legal do Babyliss é que a gente pode fazer ele tanto quando você quiser. Ai, tem o meu cabelo, por exemplo, está com o cabelo liso, quer deixar ele ondulado, dar mais volume, quanto se você for uma cacheada, uma ondulada e quiser só deixar os cachos mais definidos. Ele vale para essas duas opções. Eu mesmo amo usar Babyliss, meu cabelo ele é cacheado, mas eu gosto de definir. Mas, por exemplo, eu tenho clientes que têm aquele cabelo super liso, sem volume, quando faz, dá aquele realce que fica maravilhoso. Eu gosto, fica lindo, mas também não dá pra fazer todo dia, né? É uma fonte de calor, né? Como chapinha, secador, a gente tem que fazer com os cuidados, comprar materiais de qualidade e fazer ali nos momentos especiais, assim, pro dia a dia tem que ter um cuidado redobrado com o cabelo. É isso aí, na hora de fazer protetor térmico, é essencial? Sim, nós só fazemos. E o protetor térmico, eu tenho alguns aqui, mas o mais importante ele além de proteger, ele vai ser o diferencial que vai fazer o seu cabelo fixar as ondas. Olha! Um mito muito grande, né, que as pessoas acham é que o protetor, o spray, ele vai fixar as ondas, mas o que vai fixar é esse produto que a gente usa antes. O spray, ele só vai vir pra ajudar ali na durabilidade, mas o diferencial vai ser esse produto mesmo. Mas aí o spray é antes ou depois? O spray é sempre no final. Depois. Ele é como se fosse o verniz, aquela película final para proteger e ajudar. Mas quem vai fazer segurar é o protetor e o produto que a gente chama de fluido para Babyliss. O cabelo precisa estar limpo ou nem é legal estar tão limpo? Ó, na preparação, se você quiser eu já posso começar a falar. Já podemos. É o seguinte, é um dos passos mais importantes e os que mais as pessoas pecam e por isso que as ondas não duram. Por exemplo, no caso da Tamires, como que eu faço? Quando a gente vai fazer o Babyliss, primeiro eu já peço para ela não usar nenhum tipo de condicionador hidratante. Olha. Porque isso deixa o cabelo muito sedoso e faz as ondas caírem muito rápido. Às vezes O problema a pessoa... é pentear, né, Tamires? Olha, vou te falar, viu? Nada Não é que uma fácil, escova não. macia não resolva, até que é tranquilo. Mas ele é um dos erros, então assim, primeiro na lavagem, ai, meu cabelo não segura, lava shampoo 2 vezes, uma gotinha na ponta para ajudar a desembaraçar e tranquilo, pode deixar secar naturalmente. Hoje eu escovei, a gente normalmente escova ele para alinhar, fazer aquele cabelo estilo Gisele Bündchen, né, que é deixar a raiz lisa e as pontas onduladas. Mas no caso
da Tamires, a gente, além de dar essa alinhada, é para diminuir, sabe aquele efeito de frizz? Que ficam os fiozinhos, que normalmente as pessoas não gostam muito. A gente sabe bem como é que é. Aquele fiozinho assim que a gente não gosta. Eu sei como é que é, mas a gente ajeita aí todo dia. Isso, a gente usa a gente escova o cabelo para isso, para deixar um brilho bonito, para eliminar o frizz. Mas se você já tiver o cabelo alisado, você pode até fazer direto. Então, assim, essa preparação é muito importante. Agora a gente já pode até para o Babyliss, pode ser? Claro, com certeza. Já passamos protetor térmico. Ah, eu vou passar o protetor térmico, eu passo antes de fazer o Babyliss. Passei e já vou fazer o Babyliss, tá? Como que eu vou fazer? Aqui o cabelo da Tamires, vou virar ela rapidinho, tá? Tá ótimo. Ó, eu já preparei atrás pra gente ganhar tempo, tá? Mas só pra vocês terem uma noção, ó, eu já fiz aqui as ondas e eu vou fazer a frente com vocês. Eu dividi ele ao meio e pra quem for fazer em casa... Não, a gente, profissionalmente, a gente faz atrás e depois a frente. Você pode dividir o cabelo aqui, ó, ao meio assim, faz uma metade e depois faz outra. No caso da Tamires, eu vou começar desse lado, ó. Imagina que você vai fazer em casa, ó. Você vai dividir aqui atrás da orelha, ó, vou até virar aqui, ó. A gente vai dividir e aí você vai separar em 3 mechas, ó. Eu vou colocar aqui o dedo pra ficar mais fácil, ó. A parte de cima, a do meio e a de baixo, ó. Sem erro. Não precisa ser... Uma mecha menorzinha, não? Ah, não. No caso da Tamires, ela tem uma quantidade média de cabelo. Se a pessoa tiver menos ou mais, aí talvez precise de mais mechas. Eu conto em média, ó, uns 2 dedos. Porque aí fica tranquilo, tá? A Tamires, ela tem um cabelo que ele pega super bem Babyliss, então ele fica tranquilo. Se o seu cabelo for aquele que você fala, ai, Marina, vou no salão, ele não pega... Aí é bom você pegar mechas menores, tá? O meu caso, por exemplo, o meu cabelo ele é fino, ele não costuma pegar tão bem. Eu pego mechinha pra ele pegar bem forte. Demora uma vida, né? Não? Ah, tem pouco, aí tá tranquilo. Pra quem tem muito cabelo, aí já dá uma preguicinha. Eu tenho um pouquinho também, então dá pra fazer. Tem uma vantagem. E eu vou prestar bastante atenção aqui, porque eu não sei fazer sozinha, gente. A gente vai pegar esse produto, ele é um fluido pra Babyliss. Se você pesquisar isso no Google, coloca assim, produto pra Babyliss, ele já aparece. Ele vai ajudar a fixar e a proteger o fio, tá? Então, ó, eu vou passar ele no cabelo todo, tá bom? Ele vai deixar o cabelo levemente durinho. O Babyliss, ó, ele tem que estar quente. Uma coisa muito importante, se o seu cabelo não pega, às vezes pode ser que é porque o Babyliss, ele não esquenta tanto. O ideal, se você quiser que ele dure, que seja até mais rápido, é investir em um Babyliss profissional. Tem Babyliss que são marcas que a gente fala para o público final, que é preciso aquela coisa rápida para o dia a dia. E tem o Babyliss que a gente chama que é um Babyliss profissional. Ele esquenta mais. Se o seu cabelo for mais fino, você pode não deixar tão quente para não prejudicar. Tem como regular a temperatura? Sim, existem várias marcas e realmente, eu vou ser sincera, eles fazem o Babyliss mais rápido. Então, se a pessoa for cabeluda, o meu, faço rapidinho. E cabelo também, molhado de jeito nenhum também, né, Marina? Não, ele sempre tem que estar 100% seco, tá? Tanto para Babyliss quanto para chapinha, senão você pode queimar seu cabelo. Eu vou dividir ao meio, ó, a mechinha. E o que eu vou fazer, ó? Como eu vou fazer na Tamires, aqui, é de um jeito eu vou mostrar se ela for fazer sozinha. Essa ponta aqui do Babyliss, ó, eu vou colocar ela para baixo, tá? Ó, para baixo. A gente vai fazer ondas naquele estilo Gisele, que é a mais pedida entre as clientes. Olha, gente, vai transformar todo mundo em Gisele Bündchen aqui. Ai, imagina que delícia. No nosso programa. Ó, eu vou segurar aqui a pontinha, eu tenho que ficar com a mão bem firme. Eu vou, ver se dá pra ver aqui, ó, girar. Existem 2 tipos de Babyliss. Você tá girando pra dentro do rosto ou pra fora do rosto? Isso, eu tô girando para trás. Ó, eu vou puxar daqui pra cá. Porque a onda da Gisele Bündchen, essa onda, pode ver, ela abre o rosto. Se a gente jogar ela pra dentro, ela não fica tão bonita. A gente quer uma onda que abre, então, que dê um volume. Então é sempre pra fora do rosto, assim, isso, né? é sempre de dentro pra fora. Tá. Ó, deixei aqui um tempinho. Ó, gente, olha como esse Babyliss é potente. Tá vendo? Ó, fica Quantos o cacho. segundos foi? Nem 5? Foi coisa de 5, 6 segundos. No caso, ó, a gente vai contar, pra ele ficar parecido, primeiro eu vou começar, pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, ó, eu vou deixar ele reto e depois desço. Pra fazer sozinha, você pode já mexer nele, ó, segurando dessa forma, tá? Você segura com a mão e vai enrolando. Uma coisa muito importante, Babyliss é um equipamento muito quente. Então, não faça muito perto do rosto,
ou distraída, porque senão você pode, sem querer, encostar e queimar um pouquinho, Cuidado tá? com a orelha também, né, Sim. pessoal? Esse Babyliss seu, ele tem uma pinça, né? Sim, ó, ele tem uma pinça, ó, que ele ajuda a segurar o cabelo, então eu não preciso ficar segurando a pontinha. É melhor utilizar esse tipo de Babyliss. Eu particularmente acho, porque aí eu percebo que você só enrola, ele segura a ponta e você solta. O outro você tem que ficar segurando a ponta, a chance de você queimar o dedo é maior. E outra, essa pontinha muitas vezes pode não enrolar, não é? Porque você tem que ficar segurando ela pra fora ali. Sim, eu gosto porque ele já deixa bem modelada. Esse aqui que eu fiz, ó, ele tá como se fosse um cachinho. Porque a Tamires, o cabelo dela pega bastante. Se eu quiser ele mais solto, eu posso deixar menos tempo, que ele já fica aquela onda bonita. Então esse produto você vai passando mechinha por mechinha. Isso, se você quiser que dure bem, o Tá. ideal é isso, tá? Ó, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, ó. O cabelo, ó, eu segurei aqui com a mão. Eu vou, ó, colocar o Babyliss por cima e eu vou torcer, ó, como se estivesse fazendo, ó, um torcidinho, tá vendo? Isso é o que vai fazer ele ficar uma onda e não aquele cachinho, sabe? Que às vezes a gente tem o famoso cachinho, sabe? Que o pessoal Sei. não gosta. Quando a gente faz ele dando essa leve torcidinha, ele vai ficar aquele efeito de onda. Se você isso, quiser porque que ele... Marina está aqui hoje para nos ensinar a fazer os cachos de Gisele. Sim, eu Afinal. trabalhava antes com publicidade, eu fazia essas ondas para fotos. Aham. E elas têm esses segredinhos que às vezes a pessoa olha e ninguém conta. Então a gente tem que compartilhar para as pessoas saberem fazer, né? Faz muita diferença. Agora, ó, essa mecha, ela tá perto do rosto. Mas vou Como- pedir para você esperar um pouquinho, Marina. Tá bom. Pode ser? Já já a gente continua com essa mechinha e com muito mais dicas sobre Babyliss aqui no nosso programa. Agora nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos. Já estamos de volta com o nosso programa e sim, você continua na mesma edição do nosso programa, só que agora, ó, gente, com as madeixas diferentes. Teve transformação aqui agora, nesses poucos minutos de intervalo. Marina Ribeiro, cabeleireira, que é também especialista em beleza social, estava aqui com a gente na hora do intervalo ensinando, né, a fazer Babyliss. E ela falou, vamos fazer no seu. Olha só, gente. Dá tempo sim. Rapidamente, poucos minutos, acho que não demorou nem 5 minutos para fazer, ó, toda essa transformação aqui, ó. Né? Já desfilei, ela tá aqui desde o começo do bloco passado, né, quando ela entrou aqui no nosso programa falando que ela ia fazer aqui, ó, cabelo de Gisele Bündchen. E agora eu Sim, virei o quê? onda Virei chiquérrima. Gisele. Ela falou assim, a partir de agora a gente só vai conversar assim, ó, você fazendo as perguntas pra mim Todo assim, mundo ó. mostrando o Babyliss. É isso aí, eu amei. Olha o resultado, gente. Eu gosto, viu? Eu gosto, acho que fica lindo o Babyliss. Só que dá uma preguiça de fazer, só que... Não vou negar. A Marina falou aqui agora, gente, é muito rápido, não tem que ter preguiça, é só ter um equipamento bom. Não é Sim. isso, Marina? Sim, ter um Babyliss de qualidade, um Babyliss profissional, vai fazer, além como ele esquenta mais, a mecha vai modelar mais rápido e você consegue pegar mais cabelo, tá? Esse que eu uso, ele é profissional, mas se você pesquisar assim, ó, pra você encontrar o que você mais gostar e que também caber no seu bolso, Babyliss profissional, esse daqui ele tem 25 milímetros, tá? Que a gente usa ele... A gente chama que é para fazer as ondas de Gisele. Mas se você quiser aquele cachinho menor, cabelo cacheado, existem vários tamanhos, tá? Você pode até fazer ali para definir um cabelo crespo, um cabelo cacheado, até fazer ondas mais leves, que como eu tô fazendo na Tamires, como eu tô fazendo em você, que é esse tamanho, tá? Esse é o maior? Esse aqui ele é o mediano, existem ainda maiores. Quanto maior, mais aquela onda vai ficar aberta, tá? Quanto mais definido você quiser, mais fininho. É super tranquilo. E aí, pra quem já tem o cabelo cacheado até, né, é importante que seja esse fininho. Sim, ele precisa ser fininho. Tem uns que eles têm o tamanho de uma caneta, até pra chegar ali o mais próximo do cacho natural. Quanto mais perto for o tamanho, mais natural esse cacho vai ficar. Porque a gente quer que fique o cabelo natural, né? Não quer aquele cacho super engessado. E aí, só pra dar o crédito aqui direitinho, gente, Tamires, ela veio hoje de modelo aqui no nosso programa, né, junto com a Marina, justamente para mostrar aí como fazer esse Babyliss da forma correta.
Mas a Tamires trabalha com você, não é isso? Sim, a gente faz produções juntas de maquiagem e penteado. E ela ajudou, tá? Então tô dando crédito. Sim. Tamires ajudou aqui na hora do intervalo a fazer esse Babyliss, mas só temos um equipamento aqui, só um Babyliss. Então, ela só foi segurando ali o cabelo, passando esse protetor térmico, Sim. né? E aí, enquanto estávamos aqui na hora do intervalo, ela falou, minha avó tá acompanhando, vó Anésia, vó da Tamires. Então, ó, beijão pra você, vó Anésia. Obrigada por acompanhar a gente hoje, viu? Ó, e a gente segue aqui. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer a franja, que é um dos mais importantes, porque é ela que vai desenhar o rosto. Então, ó, vou pegar aqui a franja da Tamires. Ela está longa, mas também a franja curta, o mesmo processo. Passei o produto de ajudar na fixação do Babyliss e proteger os fios. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu peguei uma mechinha aqui bem perto do rosto. Agora, uma coisa muito importante, se a gente quiser aquela onda bonita, aberta, que abre o olhar, a onda vai começar na altura aqui do seu olho. Então, ó, a primeira curva, ela vai começar aqui bem nessa altura. Então, ó, você vai segurar o Babyliss para baixo e vai, ó, enrolando ele de frente, jogando ele para trás, ó, fazendo uma curvinha. A pontinha você pode deixar ela ondulada ou ela solta, que é aquele efeito que tá na moda beach wave, sabe? Que é um cacho mais soltão. A gente também usa bastante. É mais despojado, né? Sim, ó, E você fala, né, Marina, pra sempre enrolar assim pra trás, pra ficar com esse caimento bonito, né? Porque senão fica com aquela onda meio... Uma onda aqui, assim, no meio, né, do cabelo. Fica como se fosse o cabelo parecendo mastigado e não aquela onda bonita. Porque a gente quer parecer que o nosso cabelo é naturalmente assim, ondulado. Eu nasci assim. Eu nasci também assim, acho. Ó, com A esse gente cabelo só... aqui de hoje, ó. Ó, agora eu vou fazer a franja. Como eu falei, ó, a altura ideal é sempre aqui, ó, perto do olhar, porque a gente quer que abra o olhar e também não fique caindo o cabelo no rosto. Como você pode ver, o Babyliss que eu fiz não tá incomodando no seu rosto, sabe? Ele tá aqui bem confortável. Ó, Isso. fiz aqui a mecha. Perfeito. Agora, nesse momento, ó, a onda tá bem marcadinha, como vocês podem ver. Vou fazer do outro lado agora e já vou ensinar também como que a gente faz pra soltar. Porque às vezes a maioria das pessoas, né, não gosta daquele cacho muito fechadinho, né? Isso. Que era o antigo, mais conhecido como cachinho Maísa. Que é o terror das clientes. Elas não querem, então a gente faz, ó, aqui, ó, a gente vai fazer a onda, ela, na verdade, ó, da frente para trás, pra ficar mais fácil, ó. A pinça, eu uso ela, eu vou virar, acho que aqui fica mais fácil. A pinça eu uso, ó, pra já segurar e eu não precisar ficar com a mão no Babyliss. Por isso que é legal ter um Babyliss de pinça. Isso. E aí, a gente estava comentando aqui na hora do intervalo, agora tem uns que são formato de L, né? Isso, ele é, aliás, ele já vende aqui no Brasil, ele é muito bom. E o que ele vai ajudar? Pra gente, ele ajuda a não deixar o ombro tão alto. Então, Pra ele é quem mais vai fazer confortável. sozinha, né? Sim, até pros profissionais mesmo. Também. Ele também é muito bom. Ele é um Babyliss profissional e ele ajuda porque a gente não fica com o ombro tão alto. Você, pro ombro é melhor, um pouquinho. Com certeza, porque ele é um L, você segura assim... E aí o Babyliss, ele fica aqui, né? Então você segura o cabo aqui. Você vai segurar nessa altura. Quando eu E o faço resto tá aqui. sozinha, como eu tinha te mostrado, eu faço o seguinte, ó. Eu seguro, ó, com a mão, eu jogo ele pra cá. E a outra, ó, você pode ou fazer, ó, desse lado ou segurar ele daqui pra cá. Eu costumo fazer de frente, né, bem pro espelho, pra poder ver e poder, ó, encaixar ele bem certinho aqui. É bem tranquilo até. É mais você pegar o jeito, sabe? Ó, o cabelo dela já está todo modelado, da minha modelo maravilhosa. Tamires Araújo, Tamires. prontinha, tá toda enrolada já. Agora, o que a gente vai fazer? Esse cabelo, como a gente não pôde passar condicionador, ele ainda tá um pouquinho seco. Então a gente vai devolver aquele brilho que a gente precisava, né? Que o condicionador, usar os produtos hidratantes. Então você vai usar um olhinho, pode ser um olhinho silicone para ajudar a hidratar. Eu vou passar ele na minha Separador mão. de pontas normal. Sim! Tá. Ó, eu vou pegar e vou passar ele delicadamente aqui, ó, sem abrir as ondas, ó. Eu passo ele de um lado e passo ele do outro, com a mãozinha fechada, ó, para não soltar. Isso vai ajudar a deixar o cabelo mais brilhante, mais bonito e hidratado. Tá. Ó, passei, certo? E é cheiroso também. Gente, Sim, cada a produto gente ama. cheiroso que essa menina trouxe aqui hoje. Amamos produtos cheirosos. Agora vem o fixador, que é o que a mulherada ama, viciada para quem faz ondas. Ele vai ajudar a criar uma película e a estruturar esse cabelo. Então, até o cabelo soltar,
vai demorar mais do que deixar só ele natural. Eu vou usar um spray, ó, e vou passar ele aqui, ó. Eu vou puxar aqui um pouquinho o cabelo, passo um pouquinho. Ele vai ficar levemente durinho. Ó, passa a mão aqui só pra você sentir, ó. Tá vendo? Dá pra Se sentir você que tem um tiver spray. esses cabelinhos aqui em cima, ó, deixa eu descer aqui um pouquinho. Você Já tira pode todo o também, frizz. já tira o frizz dele todo. Agora vem a parte mais legal. Muita gente tem dúvida quando vai soltar os cabelos. Ai, Marina, eu solto, não fica onda, não fica bonito. Qual que é o problema? As pessoas tentam soltar com a mão. E aí, solta uma mecha, solta outra, fica aquela coisa confusa. O ideal é a gente usar um pente largo. Gente, isso aqui vende em farmácia, não custa nem R$10, mas isso aqui faz mágica. A gente vai pegar esse pente largo e vai, ó, eu vou segurar só a franja dela aqui, ó, e a gente vai, ó, soltando. Porque aí também solta tudo uniforme, Sim, né? ele solta o Certinho, uniforme. E o que cai muito mais o cabelo é a gente passar a mão. E ali a oleosidade, a gordura natural ali da nossa mão, e deixando ele cair, sabe? Do que o cabelo em si. ó. Olha que diferença que já fez pro outro lado. Ó, só ajeitar aqui a franja. Ó, tá vendo? Ele fica mais soltinho, mais leve. Agora eu vou pentear, ó, desse lado aqui. Pode pentear aqui, ó, por fora. Vou virar até aqui pra vocês. Assim, acho que fica melhor, né? Ó, Ficou maravilhoso o cabelo de ó, Tami, hein? vou passar. Eu vou deixar aqui até atrás pra vocês verem. Atrás, ó, levanta um pouquinho o queixo, Tami. Ó, pode pentear que, gente, que se você fizer o Babyliss, ó, direitinho, ele não cai, ó, fica bem ondinha. Passou o spray, ó, deu essa penteadinha, ó, ele fica com as ondas. Deixa eu ver aqui mais até, ó. Fica com as ondas perfeitas. Pra Estilo finalizar... o quê? Gisele Bündchen. Gisele, a gente gosta de referência belíssima. Passa um pouco mais Maravilhosa. de spray e ele Virou fica, ó. Gisele também, Tami. Estamos chiques, eu e você, ó. Estamos chiques. Ó, vem aqui passar a mão só pra você sentir, ó. Pode passar a mão que, ó, ele fica super leve, fica bonito e fica com umas ondas, ó, bem naturais. Parece Sim. que assim, Nasceu assim. nasceu Gisele, entendeu? Nasceu Gisele, maravilhosa. E rapidamente você faz todo esse processo. Sim, né? se a gente, ó, você pode ver, é uma repetição. Então, assim, se você tiver um Babyliss que esquenta bem e você for, olha, ó, no início, demora um pouquinho. Depois você pega o jeito, pode ver, a gente vai Agora fazendo. pode pôr tudo pra frente. Agora vamos, Tamiris cabeludíssimo, ó. E aí, qual a parte legal, ó? Ele vai desenhar o rosto, ele dá um volume bonito. E eu, particularmente, acho que o Babyliss valoriza o look, não é? Ele dá um charme a mais. Escolhendo os looks certos, ó, que vocês já aprenderam hoje, coloca o Babyliss só arrasar. É isso. E aí a make nem precisa ser tão carregada. Não, pode ser... É só um batonzinho, Sim. uma máscara de cílios. Ó, a gente Uma sempre pele. conta na beleza, assim, a gente coloca um ponto de contraste, um de cor e um cremoso. Então, assim, se você fizer um cílios definido, um blush bonito e um batom, tá perfeito. Sempre vai parecer que você tá naturalmente bela e corada. É isso aí, maravilhosa. Gente, olha só. Tô me vendo aqui no retorno, ó. Não aguentei, tive que dar uma olhadinha. Olha só, gente, a Marina Ribeiro, ela é cabeleireira, ela é maquiadora, ela é especialista em beleza social. A Tamires Araújo tá aqui com a gente também hoje, trabalha com ela. Ela tem lá no Instagram dela um monte de trabalho maravilhoso, gente. Um trabalho mais lindo que o outro. Conheça mais do trabalho dela. Entra lá no Insta, @MarinaRNoivas. @MarinaRNoivas. E também tem o WhatsApp dela, DDD 11, número 99602-2851. 99602-2851. Marina, amei. Muito Ai, eu obrigada também. pela sua presença. Muito obrigada por me arrumar aproveite aqui, seu ó, na hora do Babyliss hoje. intervalo. Obrigada, Tamires. Prazer te conhecer, viu? Muito obrigada. E eu amei demais a aula que vocês deram pra gente. Agora podemos ter um resultado de salão de beleza Sim. em casa. Se fizer essas etapas, pode ter certeza que vai durar e vai ficar belíssimo. É isso aí. Até uma próxima oportunidade. E agora, gente, terça-feira, agora passou a ser o dia do seu direito aqui no nosso programa. É isso aí. Doutor Leonardo Gerúndio já está com a gente para responder às suas perguntas. Roda a vinheta. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi.
Doutor Leonardo Girundi, boa tarde, tudo bem com você? Ótimo, tudo muito bom, graças a Deus, mais uma vez aqui, no mesmo horário, em outro dia, mas sempre com a mesma disposição para responder você com as suas dúvidas e perguntas. É isso aí, agora todas as terças-feiras, hein, gente? Todas Não as percam. terças-feiras. Doutor Leonardo Girundi sempre aqui com a gente, toda terça-feira, agora respondendo as suas dúvidas, né, sobre direito. Hoje, doutor, a pergunta é da Sueli Barbosa, de Recife, Pernambuco, terra da minha família. Beijão para todo saudade, mundo que que está aí, delícia. que está acompanhando a gente de Pernambuco. A pergunta dela é a seguinte, doutor. Trabalhei por 2 anos como cuidadora de idosos sem carteira assinada. Agora fui dispensada sem nenhum aviso prévio. Tenho direito a alguma indenização? Várias indenizações, ou você tem vários direitos. Olha, eu confesso que eu tô aqui de terno e gravata nesse clima frio de São Paulo, mas queria estar aí em Recife, numa boa praia, curtindo aquela boa comida e essa boa gente. Daí um abraço à turma toda de Recife. Tem sim, na realidade é interessante pensarmos que o cuidador de idoso, ele trabalha dentro da casa da pessoa, dentro da residência. E todo e qualquer funcionário que trabalha dentro de casa, no âmbito residencial, é considerado empregado doméstico. Né? Nós temos aquilo que chamamos do direito do trabalho, aquilo que nós chamamos de contrato realidade. Vale o que a pessoa faz e não o que ela é. Tá? Então, o que significa isso? Podemos ter, por exemplo, uma enfermeira formada no 2º grau, no 3º grau, e trabalhando dentro de uma casa como cuidador de idoso. Então, apesar de ter um curso superior, muitas vezes mestrado, doutorado, não significa que ela é enfermeira, ela é empregada doméstica e vale aquele contrato feito ali e todos os direitos dos empregados domésticos. Então, empregado doméstico é quem? Qualquer pessoa que trabalha dentro de casa. Então, pode ser o porteiro da casa, o zelador, aquele que é piscineiro, o próprio empregado doméstico que faz a faxina ali, né? Que faz a limpeza da casa e todos esses, inclusive, também o cuidador de idosos. Qual direito você tem? Todos os demais trabalhadores têm. Trabalhar 8 horas por dia no máximo, 44 horas por semana. As horas a partir daí são horas extras. Cabe ali o empregador confirmar o seu horário de entrada e horário de saída. E em caso de demissão, você deveria ter sua carteira de trabalho assinada, a seu CTPS. Você tem que ter o seu fundo de garantia recolhido, o seu INSS recolhido, bem depositado. E em caso de demissão, você deve receber o aviso prévio, que são 30 dias ali do valor do seu salário. Além disso, as demais indenizações, 13º proporcional, férias proporcional, lembrando que as férias ainda têm um incluso de 1/3 sobre o valor das férias. Então, quais direitos que você tem? Todos, inclusive os 40% do fundo de garantia também. É isso aí, doutor Girundi. A gente tem 1 minutinho para acabar o programa, mas nós temos mais uma pergunta. Então vamos rápido. Então eu vou deixar aqui a pergunta da Camila Duarte, de São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Ela diz o seguinte: meu ex-marido, parou de pagar pensão e agora está postando foto em festas. Posso provar isso e exigir um pagamento? Com certeza. Nós temos usado muitas redes sociais. A rede social mostra muito da vida da pessoa. Então tem aqueles aspectos exteriores de riqueza. A pessoa não paga a pensão e vive na Europa. Poxa, não combina. Chega lá, apresenta a defesa falando que não tem dinheiro e compra carro novo. Não condiz uma coisa com a outra. Então você pode usar isso tudo e executar, lembrando que você pode pedir a prisão dessas últimas 3 pensões meses, se não foram pagos, você pode pedir, inclusive, a prisão do devedor. É isso aí, doutor. Obrigada por acelerar para a gente conseguir responder essa pergunta da nossa telespectadora Camila Duarte, respondida. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima terça. A semana que vem estamos aqui, firme e forte. É isso aí. Beijo grande. Abraço, e você que está em casa, também pode fazer a sua pergunta para o doutor Leonardo, né? Pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou, aprendemos demais hoje, hein? Falamos aí de autoestima, de beleza. Eu amei, espero que você tenha gostado também. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.